Oi pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Hoje, essa live, eu quero dedicar toda ela especialmente ao Paulo Leminski, falar sobre Paulo Leminski. Mês de agosto, mês do cachorro louco, né? Que falam que mês de agosto é cheio de mistérios e magias e é o mês do cachorro louco. E para falar do Paulo Leminski e ao mês do cachorro louco, eu quero ler um poema onde ele se coloca como um cachorro louco. Olha só como é que é bacana o poema dele. O Paulo Leminski é um cachorro louco, que deve ser morto a pau, a pedra, a fogo, a pique, senão é bem capaz, o filho da puta, de fazer chover em nosso piquenique. Bom, então com essa abertura, com esse poema bacana do Paulo Leminski, onde ele se apresenta, onde ele diz que vai fazer chover, eu espero que a gente, com esse vídeo, a gente faça chover também, ajudado assim, inspirado pelo Leminski. O Leminski é alvo de análises nesse meu novo livro, chamado Rotas e Rostos, que eu vou lançar em setembro, a partir de setembro. Eu vou lançar em setembro, eu vou lançar em outubro e vou lançar em novembro, tá? Em diferentes lugares. E o nome do livro é Rotas e Rostos, Questões da Literatura Brasileira. O texto sobre o Leminski, que eu escrevi, é Entre Caprichos e Relaxos, a Poética de Paulo Leminski. Falar algumas coisas, conversar algumas coisas com vocês sobre o Leminski. Boa noite, Maria. Tudo bem? Maria Delmont. Bacana a tua presença aí. Então, como eu dizia, esse texto do Leminski, eu vou conversar algumas coisas com vocês. Não vou conversar completamente, porque, claro, eu quero vender meu livro. E nesse livro tem esse texto sobre o Leminski, onde eu analiso o trabalho. Na verdade, eu analiso o método de criação do Leminski, tá? O Leminski vai começar bastante influenciado pela rigidez do concretismo, tá? Ele é herdeiro da tradição concretista, os irmãos Campos, Décio Pinatar, enfim, aquela turma toda do concretismo paulista. E ele vai, embora curitibano, ser bastante influenciado, isso não quer dizer nada também, né? Mas bastante influenciado pela turma de São Paulo, pela turma do concretismo. Essa influência não é à toa que vai dar origem a esse chamado capricho, né? Capricho do Leminski, né? Esse capricho formal, essa pesquisa intensa enquanto poeta, essa leitura aprofundada e esse estudo com afinco, sabe? E Leminski era um erudito, né? Um estudioso assim de várias coisas. Estudou bastante a fundo a tradição oriental, a poesia oriental, fez experiências com haikai, estudou várias tradições poéticas. O soneto estudou também, embora não praticasse muito o soneto, mas o haikai ele praticou bastante, ele praticou diversas linguagens. Fez romances experimentais, como por exemplo o Catatal, que é um romance bastante, assim, onde ele quebra com a linguagem e trabalha com muitos neologismos, né? E era um intenso pesquisador. Então, essa vertente que considera a poesia como um estudo permanente e uma pesquisa permanente, ele herda do concretismo. Porém, com o passar do tempo, ele percebe que o concretismo, e o próprio concretismo também, os poetas concretistas foram se criticando, se autocriticando, né? Aquela coisa da dialética entre os próprios concretistas, né? As discussões efervescentes entre os próprios concretistas e com outros grupos que surgiam na época, o neoconcretismo, que rompe com o concretismo, e outros grupos, como por exemplo a poesia engajada do CPC, que dizia que o importante era a mensagem, não a forma, o importante era o conteúdo e não a forma. Já a poesia concretista achava que a forma é que seria a revolução, revolucionária, né? E não o conteúdo. Enfim, esses embates teóricos entre poetas, entre correntes de poesia,
fez com que o próprio concretismo entendesse, percebesse que era necessário ele não ser tão hermético e, ao mesmo tempo, não ser um movimento assim tão fechado no sentido de não dialogar com as massas, tá? E por muitas vezes, por ser tão erudito e por ser numa linguagem tão rebuscada ou numa pesquisa tão profunda, o concretismo pecou em não conseguir atingir o público, um público muito extenso, tá? Então o Paulo Leminski percebe isso nos anos 70, 60, 70 e vai começar a se abrir para outras estéticas. Vai se abrir muito para poesia tropicalista e até para poesia marginal, que era assim alvo bastante de crítica dele, tá? Porque ele achava que os relaxos da poesia marginal eram muito grandes e ele era contra esse tipo de relaxo na escrita, na estética. Então, o meu texto, cujo título é Entre Caprichos e Relaxos, a Poética de Paulo Leminski, vai defender justamente isso. Ele era um poeta ali na corda bamba, entre o rigor da técnica, entre o rigor do estudo, da profundidade dos estudos constantes e contínuos, ao mesmo tempo ele querendo dialogar, querendo estabelecer um diálogo muito intenso com as massas, e aí ele deixa entrar dentro da sua poesia lufadas de ares bastante assim, a gíria. Ele experimenta os ditos populares, né? Ele inverte os ditos populares, os provérbios, ele faz todas essas brincadeiras, essas curtições, né? Chamadas curtições dentro da poesia, essa poesia bem-humorada, essa poesia arejada, essa poesia que não só é uma poesia hermética dentro da sua forma, mas não seja hermética também dentro do seu conteúdo. Então ele ventila o trabalho dele na medida em que ele deixa outras tendências adentrarem o trabalho dele. Então é importante que a gente perceba que o Leminski é esse poeta da corda bamba, esse poeta que experimenta e esse poeta que não deixa a poesia ficar só solidificada ou sedimentada num determinado padrão. Ele vai experimentar várias formas de expressão e várias maneiras de escrever. Muita gente chama o estilo leminskiano de camaleônico, devido a esse alto grau de mutação na escrita dele. Ele vai mudando para cá, vai tentando para cá, vai tentando para ali, e vai se buscando e encontra uma assinatura própria, claro, evidente, e a tal ponto da gente ter dificuldade de encaixar o Leminski, embora algumas pessoas queiram encaixar o Leminski dentro da poesia marginal, e ali a poesia marginal a gente vê que tem uma porção de poetas de estilos bem diferentes sendo colocados num saco. A gente percebe hoje em dia, a crítica literária percebe que a gente tem que estudar caso a caso, e o caso do Leminski é muito, muito específico. Eu gostaria então de falar para vocês, que o resto vocês leem aqui. Uma coisa legal que eu descobri estudando Leminski, e que está no livro também. Todo poeta precisa estudar. Esse papo de dizer que poeta, depois do modernismo de 22, tudo é possível em poesia, eu fui descobrindo com a medida que o tempo passou que era preguicinha, né? Todo poeta precisa estudar, todo poeta precisa ler. Não digo estudar, entrar num curso universitário, literário. Precisa ler, pelo menos, os clássicos, precisa ler o Leminski, precisa estar sempre antenado. O Leminski vai chegar um momento, está até no meu texto isso, que ele vai dizer assim, deixa eu até pegar aqui para vocês o trecho que ele diz, uma coisa importantíssima, como assim, um conselho para a gente levar adiante até nos dias de hoje. Olha só, deixa eu ver aqui. Entre aspas, porque é Leminski que fala, né, num texto chamado Teses e Tesões, de um livro do Leminski importantíssimo. Eu sugiro a vocês comprarem um livro onde ele reflete sobre poesia, sabe? E é ali que você entende bastante de como ele trabalhava a poesia dele, que, deixa eu ver aqui, o texto do Leminski, o livro do Leminski foi lançado pós-morte, né? É um livro maravilhoso do Leminski, chamado Ensaios e Anseios Crípticos. É ali que você vai ver muitas das ideias do Leminski sendo escritas em manifestos próprios, em ensaios.
interessantíssimos. Você aí vai entender como é que é o mecanismo de produção, quer dizer, como é que é o projeto poético do Leminski, quer dizer, o que esse projeto como é que ele foi se construindo o projeto poético do Leminski. Então, num dos textos desse livro de ensaios do Leminski, é o texto chamado Teses e Tesões. E Leminski vai dizer assim: quando comecei a mostrar minha lírica, em meados dos anos 60, eu senti braba a necessidade de reflexão. Atrás de mim tinha todo o exemplo da modernidade, de Mário aos concretos, tradição de poetas reflexivos, repoetas, digamos. De alguma forma, senti que não havia mais lugar para o bardo ingênuo e puro. O bardo puro seria apenas a vítima passiva, o inocente útil de algum automatismo, desses que Pavlov explica, um mero continuador de uma rotina lírico-hipnótica. Um mero continuador de uma rotina lírico-hipnótica. Percebam vocês que ele vai sacar lá nos 60 e nos 70 que não dá mais para repetir tudo que está sendo feito, que não dá para não ser inventivo, que não dá para ser criativo. O concretismo defendia a criatividade e a pesquisa técnica e as invenções e as inovações em alto grau, tá? Então, não vamos dizer que o Leminski rompeu com o concretismo, não tem nada disso. Ele é filho, ele é herdeiro e ele continua um pesquisador em essencial. Porém, ele deixa penetrar dentro da poesia dele as outras tendências que ele vai percebendo ao longo do tempo, né? À medida que vem o tropicalismo, à medida que vem a poesia marginal, ele vai assimilando, ele vai como uma esponja reprocessando, ele não reproduz aquilo que está sendo feito, mas ele faz com o jeitinho dele. Daí você vê que o trabalho dele é muito a cara dele, é muito a personalidade dele. Ele puxa o bom humor da poesia marginal, ele puxa a abertura e a linguagem coloquial da tropicália, misturada a toda uma tendência pós-moderna que o tropicalismo trabalha, né? Com a mistura, a geleia geral que o Torquato tanto defende, né? Então a gente tem que estar atento a isso. O Leminski é um produto disso tudo. Ele está antenado, ele está captando isso tudo, tá? Então ele continua um pesquisador, continua um estudioso de literatura, bem típico do concretismo, com seus rigores, ok? Mas ao mesmo tempo é um cara aberto, um cara relaxado. Então, entre caprichos e relaxos, a poética de Paulo Leminski é o texto que está no meu livro, onde eu mostro que Leminski, assim, profundamente mostro que Leminski, como Leminski vai montar o trabalho dele, como ele vai fazer. É uma análise que eu faço nesse livro que vai sair em setembro. É uma análise aprofundada de como o Leminski vai conseguir trabalhar com os seus poemas, como é que ele vai montar a obra dele, tá? Bom, tirando agora, deixando de lado um pouco a análise literária, técnica, vamos ler um pouco de Leminski? Vamos brincar um pouco com o trabalho dele? Eu separei alguns poemas aqui desse livro maravilhoso, que vendeu demais. Acho que, se não me engano, vendeu 50 mil cópias. Toda a poesia, Paulo Leminski. Depois que esse livro deu super certo, as editoras começaram a lançar vários poetas dessa época. O Cacaso saiu, eu comprei, eu adoro o trabalho do Cacaso, gosto muito. É um dos poetas marginais que eu mais gosto, é o Cacaso, eu me identifico demais com o trabalho do Cacaso. Saiu também a Ana Cristina César, também todos os poetas dessa época saíram toda a poesia deles, tá? À medida em que esse livro aqui do Leminski deu super certo. Vendeu 50 mil cópias. E até hoje especula-se por que vendeu tanto, né? Muita gente vai dizer que vendeu tanto porque os livros do Leminski estavam raros no mercado. E aí esse livro, como conseguiu juntar todos os livros do Leminski, aí foi o sucesso estrondoso que foi. Mas o Leminski conseguiu, por essa poética dele ser tão mesclada, misturada, aberta a todos os gêneros e com um molho tão especial da personalidade dele, conseguiu sobreviver ao tempo e dialoga bastante com as pessoas. É um dos poetas mais citados, é um dos poetas mais, se a gente pode usar esse termo, pops, né? Dentro da nossa literatura. Então vamos ler Leminski?
Um poema chamado Contra Narciso. Em mim eu vejo o outro, e outro, e outro, enfim, dezenas, trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você, você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele e em nós, e só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Que bacana, né, gente? Que bacana. Que legal. Tô vendo aqui a Neida Maria de Domênico, Maria Delmon, toda a turminha bacana que eu adoro de paixão aí assistindo. Bom, vamos ler outro do Leminski? Esse não tem título, hein? Eu queria tanto ser um poeta maldito, a massa sofrendo enquanto eu profundo medito. Eu queria tanto ser um poeta social, rosto queimado pelo hálito das multidões. Em vez, olha eu aqui, pondo sal, nesta sopa rala, que mal vai dar para nós dois. Muito bacana. Ah, um poema super atual, bem contemporâneo aí. Em La lucha de clases, todas as armas são buenas. Piedras, noches, poemas. Muito legal, né? Muito legal. Leminski é um poeta que não envelheceu, não envelhecerá. Um poeta que trabalha com o humano, né? com o material humano, o que há em nós, né? E o social, que no Brasil... É um poeta bem brasileiro também, fala muito de Brasil, né? Mandei a palavra rimar. Ela não me obedeceu. Falou em mar, em céu, em rosa, em grego, em silêncio, em prosa. Parecia fora de si a sílaba silenciosa. Mandei a frase sonhar e ela se foi num labirinto. Fazer poesia, eu sinto. Apenas isso. Dar ordens a um exército para conquistar um império extinto. Bonito demais, né? Bonito demais. Ana Patrícia, queridona. Queridona. É sim, Oneida, precisa ler Leminski. Todos nós sempre precisamos ler Leminski, Mário Quintana, Drummond, com certeza, Bandeira, João Cabral de Melo Neto. Quem nunca viu que a flor, a faca e a fera tanto fez como tanto faz, e a forte flor que a faca faz na fraca carne, um pouco menos, um pouco mais, quem nunca viu a ternura que vai no fio da lâmina samurai, esse nunca vai ser capaz. É um jogo de palavras muito gostoso, né? Um ritmo muito gostoso, né? Você percebe muito assim a técnica muito apurada, né? Como eu estava falando no início da nossa fala aqui, do nosso encontro. É uma técnica muito apurada, é um ritmo. Você não tem às vezes muita rima, até tem, mas às vezes não. Mas o ritmo está sempre presente e você sente uma malemolência brasileira, né? Uma malemolência muito anos 70 também, mas muito brasileira e muito atual ainda. A Neida Maria de Domênico falando em Nietzsche. Sim, Nietzsche também é um dos filósofos mais lidos pelo Paulo Leminski também. Tá? A questão da existência, o filosofar, a poesia do Leminski, embora bem-humorada, é uma poesia também de muitas brincadeiras filosóficas. Não é à toa que ele tem um profundo desenvolvimento dentro do haikai, né, que é uma poesia de bastante pensamento e de refletir o cotidiano, né, nem que seja por flashes, né, o haikai são flashes desse cotidiano no Japão, e o Leminski adota no Brasil o haikai de uma forma que antes já tinha existido a presença do haikai, Guilherme de Almeida e outros que pesquisaram o haikai, mas o Leminski faz do haikai, bota no haikai essa malemolência brasileira, né? Muito interessante. Maria Delmont, humanidade na poesia é essencial, com certeza, né? Um poeminha bonitinho, que todo mundo fala que é o poeminha infantil do Leminski, é muito bonitinho. A Lua no cinema. A Lua foi ao cinema, passava um filme engraçado, a história de uma estrela que não tinha namorado.
Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena, dessas que quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela e toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A lua ficou tão triste com aquela história de amor que até hoje a lua insiste. Amanheça, por favor. É muito bonitinho, né? É quase um conto de fada, assim, quase uma... que eu gosto muito também de usar isso em poesia, já usei isso na minha poesia. É quase como uma parábola, é quase uma parábola moderna, mas enfim, muito bonito esse recurso que ele utiliza. E vocês perceberam no meio do poema um cacófato que ele utiliza, mas é proposital, né? E toda a luz que ela tinha cabia na janela. Ela tinha. Né? Um cacófato que muitas das vezes cai mal nos ouvidos, né? Mas nesse caso dele ficou bem engraçadinho também. Vamos ver aqui um outro. Ah, esse eu adoro, gosto muito. Errar uma vez. Nunca cometo o mesmo erro. Duas vezes. Aliás, li tudo errado, gente, desculpa. Nunca cometo o mesmo erro duas vezes. Já cometo duas, três, quatro, cinco, seis, até esse erro aprender que só o erro tem vez. O Leminski, é interessante que nesse livro que eu falei para vocês, Ensaios e Anseios Crípticos, que é lançado pós-morte, né? São vários textos onde ele defende várias coisas sobre poesia, posicionamentos, ideias dele sobre o pensar sobre poesia, né? Que é muito importante para todo poeta ter, dentro do seu projeto poético, um pensar poesia. Ter uma postura sobre o que vem a ser poesia, né? E dentre essas várias e várias ideias que aparecem nesse texto maravilhoso, nesse livro maravilhoso do Leminski, ele fala muito sobre a questão do anticartesianismo. Isso é um aspecto importantíssimo na obra do Leminski, o combate ao cartesianismo, sabe? Ele percebia em muitos poetas inclusive eu me combato bastante com essa questão do reto demais, né? Do falar muito reto nos poemas. De dar uma de doido também de vez em quando e distorcer tudo em poesia, fica muito bonito, né? E ele achava isso dentro do trabalho dele. Tanto é que o Catatal é uma quebra total de lógica, qualquer que seja. Na verdade, é a beleza da palavra pela palavra, né? Não é muito a questão de se vai fazer sentido ou não. Faz sentido também, porque ali, dentre outras coisas, o Catatal é um projeto de anti-cartesianismo, né? Inclusive brincando com a figura do Descartes, né? Que deu origem a esse pensamento cartesiano. O cartesianismo seria o quê? É o pensar reto. Quando o Manuel de Barros diz que... eu esqueci agora o que o Manuel de Barros diz, mas ele fala que sonhar... a linha reta não sonha. Só a linha curva é que sonha. Então essas curvas, essas sinuosidades, essa falta de uma retidão é a busca de muitos dos poetas, né? Manuel de Barros e principalmente o Leminski. Tem um trecho nesse meu texto do Leminski que vai sair no livro, sempre fazendo aqui a propagandinha aqui do livro. Comprem o livro. Vocês, a partir de setembro, olha, livrão, hein? Modéstia à parte, mandei bem. Mas tem uma parte ali que ele vai falar, é uma carta que ele manda para o Antônio Risério? Para o Antônio Risério, que aliás é meu amigo no Facebook. Antônio Risério, um cara também genial, um poeta genial, Antônio Risério. Ele e Leminski trocavam correspondências. E o Leminski vai falar para o Risério, na carta que ele vai escrever para o Risério, ele vai falar assim: qual não foi a minha surpresa quando constatei a situação a que chamei Pororoca, que é a ponte arco-íris entre São Paulo e Bahia. Me interessa muito esse atrito entre a visceralidade tropical e a geometria cartesiana. É muito provável que esse seja o problema nacional. Então vocês vejam só, a pororoca, o embate entre a visceralidade baiana e São Paulo, né? O cartesianismo paulista, né? Aquela coisa objetiva paulista, aquela coisa
que às vezes fica ali muito preso a números, né? Seria o racional demais, né? Poema não precisa ser racional demais. Leminski vai defender isso. A literatura não precisa ser racional demais. Pelo contrário, a literatura precisa de muitas e muitas coisas, inclusive a não racionalidade. Inclusive, através da não racionalidade, você colocar sentimentos muito teus, né? E visões muito tuas, íntimas. Então, recomendo a vocês lerem. Vai sair em setembro meu texto sobre Leminski, inédito, onde eu analiso a poética do Leminski. Bom, outro poema do Leminski. A gente falou de erro, que o erro é necessário. Ele fala que erra 1, 2, 3, 4, 5, 6 e só o erro tem vez. Justamente por causa disso. O erro tem vez, os erros nos formam, os erros são importantes para a nossa formação, né? Eu não posso falar muito porque eu tenho toque de perfeccionismo, né? Eu sou um cara que corrige 36 vezes um livro. Então, assim, embora eu seja um maluco, assim, entre aspas, por perfeição, eu vejo que a vida, o erro, a queda é importantíssima. E Leminski fala sobre essa importância dentro de literatura. O tentar voar alto e se cair, caiu. E é importante. Tem poetas do nosso meio poético que diz que o livro é um grande exercício. Eu concordo com isso. Cada livro que a gente lança de poemas é um exercício. O primeiro livro meu foi um tipo de livro, o segundo já foi um aprendizado, foi fruto de um aprendizado do primeiro livro, e assim sucessivamente. Cada livro que a gente lançar, seja de poema, seja de prosa, vai ser sempre um grande aprendizado para o próximo, para o seguinte, né? Maria Delmont Manu, um transgressor maravilhoso. Isso aí. Leminski, um transgressor. Ana Patrícia, uau, no meu mês. Oneida, Maria de Domênico, essência. Exato. Bem, vamos agora falar uns curtinhos do Leminski. Lápide 1, epitáfio para o corpo. Aqui jaz um grande poeta, não deixou escrito. Aliás, desculpa que eu li tudo errado. Epitáfio para o corpo, lápide 1. Aqui jaz um grande poeta, nada deixou escrito. Esse silêncio, acredito, são suas obras completas. Lápide 2, epitáfio para a alma. Aqui jaz um artista, mestre em desastres, viver com a intensidade da arte levou a um infarte. Deus tem a pena dos seus disfarces. Isso aí linka tanto com Fernando Pessoa, né? O poeta é o fingidor, os disfarces poéticos. É um poeta bebendo da fonte de outro poeta. Muito bacana isso. Bom, agora um poema que eu amo de paixão do Leminski. Aliás, são tantos que eu adoro. E saiu no livro póstumo dele também, um outro livro póstumo dele chamado Ex-Estranho. É um de poemas que é maravilhoso. Comprem, se vocês não têm a obra completa do Leminski, comprem um livro chamado Ex-Estranho. Esse é fácil de achar na estante virtual e outros sites de venda de livros pela internet. Esse poema faz parte desse livro do Leminski, Ex-Estranho. E esse poema chama-se Sacro Lavoro. As mãos que escrevem isto, um dia iam ser de sacerdote, transformando o pão e o vinho forte na carne e sangue de Cristo. Hoje, transformam palavras num misto entre o óbvio e o nunca visto. O ofício do poeta é mágico, né? E um poema dessa natureza, dessa envergadura, é mágico também. Então, gente, eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui outro. Ah, tá. Um outro bonitinho também, pequenininhos, que dá nome ao livro, né? O Ex-Estranho é o nome do poema e o nome do livro é Ex-Estranho, o livro póstumo do Leminski. Vamos a ele, o poema O Ex-Estranho. Passageiro solitário, o coração como alvo, sempre o mesmo, ora vário, aponta a seta, Sagitário, para o centro da galáxia. Presa no tempo, a lua, lá como se para sempre, o verde ali cumprindo seu dever, ser verde até não mais poder. É muito bacaninha, né? Gente, eu fico então por aqui. Não deixem de ler o Leminski. O Leminski é um poeta importantíssimo para a tradição poética brasileira.
poeta bem recente, morreu em 89. Aliás, está fazendo 30 anos que o Leminski morreu. Agora é que eu me dei conta, minha gente. Está fazendo 30 anos que o Leminski morreu. Foi bom ter escolhido o Leminski aqui para trazer para vocês. E o estudo do Leminski vai sair em setembro, nesse livro aqui, Rotas e Rostos. Livro que promete. E a cada vídeo, a cada live que eu puder trazer para vocês um texto desse meu livro novo e puder falar um pouco e ser mote, acabar sendo mote para conversas e bate-papos, eu vou trazer para vocês, tá? Vou trazer conversas sobre literatura, sobre arte e sobre esses artistas. Só para vocês terem uma ideia, eu escrevi 7 textos. O primeiro capítulo vai falar sobre a poesia dos anos 60 e 70 no Brasil, tá? O segundo é esse do Leminski, onde eu estudo Leminski. O terceiro é a poesia brasileira na década de 80, e principalmente a poesia carioca, onde eu falo de grupos de grupos de rua, e aí eu vou analisar elementos de permanência que ficaram nos saraus de hoje em dia, que formaram os saraus de hoje em dia, a partir do fim da década de 70 e 80. Então esse é o terceiro capítulo, onde eu faço esse estudo da origem, de como os saraus foram se formando para chegar a como eles se encontram hoje, essa configuração atual dos saraus. Tá? Por exemplo, o Microfone Aberto hoje em dia um quadro dentro da maioria dos saraus, é uma reminiscência dos anos 80, tá? E a gente vai conversar sobre isso em outra live. No capítulo 4, eu falo sobre a mistura entre poesia e política nos anos 80, em 2 movimentos principalmente, mas houve outros, tá? Mas 2 movimentos principalmente. O Feira de Poesia Independente, na Cinelândia, e o Passa na Praça, que a poesia te abraça. E aí vou falar sobre a mistura da democratização, a poesia enquanto macro, enquanto país, enquanto sociedade, enquanto Brasil, enquanto Rio de Janeiro, e vou falar da poesia feita entre os poetas, que é muito importante também. Eles descobriram mecanismos para poder propagar a poesia que até hoje a gente utiliza. Sabe, nas ruas, nos saraus de recinto fechado, a gente utiliza uma porção de ferramentas que eles fizeram nos 80 e a gente mal sabe disso, né? Eu, por exemplo, quando entrei para fazer sarau, lá em 2008, quando eu comecei com o Poli em 2008, eu estava crente que eu estava fazendo uma coisa muito original. Na rua, chamando o povo para poesia, e os caras já tinham feito várias e várias coisas com uma tradição muito maior, e eu mal sabia, eu pensava que eu estava fazendo assim, descobrindo a pólvora, sabe? E aí, mas aquilo ficava na minha cabeça, eu falava, caramba, isso não veio gratuitamente para minha mão, isso não é nenhuma invenção. Ficava encasquetado, eu preciso descobrir porque esses elementos vieram parar aqui nesse momento. Outra coisa que me vinha muito para cima de mim era a coisa assim dos poetas mais antigos chegarem para mim e falar, Marcelo, você não decorou o poema, você não vai falar de cor, você não vai teatralizar o poema. Mal sabia eu que esse tipo de procedimento era dos anos 80 e tinha um porquê disso. Era para poder vender mais livros, era para poder se comunicar mais facilmente com as pessoas que passavam nas praças, nas praias, porque tem uma poesia na praia também. A poesia nos anos 80, no Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, em vários lugares, inclusive Bahia, teve um movimento muito forte dos poetas na praça, na Bahia. E na praça, ao vivo, com as pessoas passando, você não podia ficar lendo que tudo que se queria era não dar assim, a poesia aquele verniz de sempre de chata, né? A poesia tem que ser gostosa, a poesia tem que ser causar emoções no público. Então, para causar emoções no público, eu não podia pegar o livro e ficar lendo o livro. Era preciso decorar e teatralizar. Vocês vejam que quando eu falo um poema de cor, tem um impacto. Quando eu falo um poema lido, com o livro na frente, inclusive os poetas eram tão filosóficos nos 80 que eles diziam assim, o livro na frente é um muro entre você e o público. Olha que coisa bacana, gente. Quer dizer, o livro é um muro entre você e o público. Então, tire o livro, fale de cor, teatralize. E aí eu fui descobrindo isso na medida em que eu fui convivendo com os poetas mais antigos.
Aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, meu Deus, eu preciso estudar. Eu preciso estudar de onde vem isso, essa necessidade de ter que falar o poema teatralizado. E eu fui descobrir que isso era tudo sobras, heranças dos anos 80. Então esse livro traz também esse estudo pormenorizado da poesia carioca, da poesia baiana, da poesia brasileira dos 80. Certo? O capítulo 5 desse livro meu que eu vou lançar fala sobre Machado, as escolas literárias da época de Machado de Assis e o estilo que ele vai formando. E aí eu analiso também o estilo do Machado, assim como analisei do Leminski, analisei também o do Machado, como é que ele vai construindo o estilo machadiano, que é um estilo também completamente diferente dos demais autores do século XIX. A ponto da crítica literária hoje em dia dizer que Machado era Machado. Não era nada de realista como se convencionou chamar Machado de realista. Né? E existe até um livro muito importante do professor Gustavo Bernardo, lá da UERJ, amigão meu, inclusive, que vai tratar somente disso, que é o problema... Deixa eu ver até o nome do livro, para vocês que quiserem ter interesse em se aprofundar em Machado de Assis, vocês poderem comprar esse livro, que é importantíssimo, que demole, coloca abaixo essa ideia de que Machado era realista. Deixa eu ver aqui, caramba, deixa eu ver se eu acho. Tararana. Ah lá, Gustavo Bernardo, O Problema do Realismo de Machado de Assis. Esse livro do professor Gustavo Bernardo, eu acho que tirou de uma vez por todas as dúvidas da maioria da crítica literária que insiste ainda a chamar Machado de pai do realismo, realista. Machado é Machado, né? Machado é machadiano. Ele consegue transitar entre todas as escolas, ele consegue fazer um molho ali, né? Inclusive tem eu não sei, eu não me recordo aqui se é o Afonso Coutinho, se é o... Ai, peraí. Às vezes a cabeça dá... A cabeça também é uma só, né? Peraí. Ai. Afrânio Coutinho, que vai dizer sobre a teoria do molho, que Machado fazia um grande molho com tudo que ele via na literatura. Enfim, vários são os autores que vão negar que Machado seja realista, mas o didatismo e muitos professores de literatura de ensino médio continuam a ensinar que Machado é realista. Vejam só. O capítulo 6, eu vou analisar o desenvolvimento da crônica no Brasil e vou pegar dois pilares importantíssimos, dois cronistas importantíssimos. O Alencar, o José de Alencar, que foi cronista no início da carreira de escritor dele, e ele auxilia muito, ajuda muito a crônica a tomar um formato que depois vai sendo aperfeiçoado pelos autores que vão vir depois de Alencar, dele, né? E falo também de Rubem Braga, que foi um salto também qualitativo muito importante dentro da crônica. O Rubem Braga botou poesia dentro da crônica. Ele poetizou o cotidiano, e é importantíssimo também. E o livro se encerra no capítulo 7 com Salomão, que é o Ali Salomão, Bilac e Cecília Meirelles, Aproximações e Afastamentos, onde eu pego 3 textos desses 3 autores e faço aproximações e afastamentos. São 3 textos onde eles trabalham a mesma temática, que é o ser poeta e o fazer poético, tá? A Cecília Meirelles é aquele poema conhecidíssimo, né? Que todo mundo cansa de saber qual é, que é o motivo. Não sou triste nem alegre, sou poeta, enfim, aquilo que vocês conhecem aí. Há um poeta, do Olavo Bilac, e a Fábrica do Poema, do Ali Salomão. E eu fico fazendo idas e vindas, o que eles têm de parecências, semelhanças, né? E dessemelhanças e diferenças, né? E aí faço paralelos, fico construindo paralelos numa autêntica literatura comparada mesmo. E é bem bacana. Então, em setembro, esse livro
vai estar na mão aí de vocês, vai sair esse livro, eu estou feliz pra caramba, é o meu livro do ano, cada ano agora eu quero lançar um livro, já botei isso como meta na minha cabeça, já tenho uns 2, 3 livros já preparados para 2020, 2021, 2022, já está tudo se preparando aí, e esse é o livro desse ano, Rotas e Rostos, um livraço, modéstia à parte, foi feito com muito carinho, foi consertado assim várias e várias vezes, foi amadurecido, é um livro que eu me orgulho muito de estar colocando aí à disposição de vocês. Então setembro vem aí, outubro depois eu lanço de novo, e novembro eu lanço de novo, mais uma vez, esse livro. Eu quero agradecer a vocês que assistiram a mais esse papo literário da gente, e falando de Leminski, de agosto, do mês do cachorro louco poético Leminski. Saudade do Leminski, 30 anos sem o Leminski. Fez e faz falta o Leminski. O que Leminski estaria escrevendo hoje em dia, hein? O que Leminski estaria escrevendo? Nossa, que poeta, que grande, imenso poeta ele já era, e como ele estaria escrevendo agora, hein, minha gente? Eu fico só pensando. Ai, ai, grande Leminski, Paulo Leminski. Não deixem de comprar o livro onde o Leminski fala sobre poesia, sobre ser poeta, sobre o que ele pensa de poesia, que é muito importante ali. O que ele fala, muito, um livro genial. É que eu não tenho aqui em mãos para mostrar para vocês, mas Ensaios e Anseios Crípticos. Livro importantíssimo de crítica literária que só saiu depois da morte do Leminski, ele não lançou em vida. E tem tanta ideia bacana, genial sobre poesia, e dá tanta assim, coisa ao que pensar na nossa cabeça enquanto produtores, né, criadores de poesia. Paloma Gomes, muito bom. Paloma, obrigado, parabéns. Poxa, obrigado. Maria Delmont, maravilha, Marcelo, trazer a live com esse conteúdo, pois estou estressada da política na web. Alguma coisa ainda tem que ser boa por aqui. Parabéns por isso, a poesia só ganha. Beijo. Maria, você falou tudo. Eu estou tentando me acalmar e tentando, sabe, olhar para outras direções também. Não que eu, assim, todo dia não pense em política, não leia política, eu leio continuamente sobre política, mas tá difícil, tá pesado. Tá pesado. Carlinha Carnevale, minha querida, minha doce, papo de primeira qualidade. Obrigado, minha querida. Você é sempre incentivadora, você é sempre carinhosa. São pessoas que moram no meu coração e estão sempre juntinhas de mim. Eu quero que sempre estejam, né, perto de mim. Então é isso, gente. Até uma próxima live. A gente vai conversar sobre outros autores, sobre Machado. Vamos conversar sobre José de Alencar. Vamos conversar sobre José de Anchieta, o padre José de Anchieta. E eu vou mostrar para vocês que Anchieta tinha um teatro muito interessante já em 1530, fazia um trabalho muito interessante, não só de catequização e aculturação junto aos indígenas, que, né, é bem ruim que isso tenha acontecido, mas vamos conversar muito sobre a genialidade de José de Anchieta. Aliás, para quem deseja fazer um mestrado, embora a literatura colonial brasileira seja tão restrita, com um campo tão restrito e com tão poucos estudiosos dedicados a ela, seria genial fazer um mestrado tentando uma dissertação sobre a Anchieta. Quando eu trabalhei um ensaio sobre Anchieta, no meu primeiro livro de literatura, de crítica literária, eu fiquei fantástico, eu fiquei extasiado com Anchieta, sabe? É divino, é colossal o que ele faz, a mistura que ele faz entre o teatro medieval, o teatro de fundo moralista, junto com um teatro que ele faz de evangelização, ao mesmo tempo trilíngue, as peças dele, a mistura de línguas para ele poder dialogar com o público colonial lá do Brasil. Fantástico. Nós vamos conversar também sobre Anchieta, vocês vão gostar, não é chato não. São autores muito legais e que dão assim muito norteamento ao nosso trabalho enquanto produtores de literatura. Tá bom?
Eu fico então por aqui, o vídeo já se estendeu demais. Beijo para todos vocês e o meu carinho, meu abraço, meus beijos. Eu fico por aqui.